Olá, tudo bem? Então, vamos começar com a nossa aula 0800 de auriculoterapia. Então, nessa aula eu vou abordar com vocês o que vem a ser a auriculoterapia e como a gente pode utilizar na nossa casa, no nosso dia a dia, alguns tópicos, algumas das possibilidades dessa técnica extraordinária para a gente tratar as nossas dores. Sim, tratar as nossas dores em casa mesmo. Isso mesmo, você mesmo conseguir ajudar você mesmo a tirar um pouquinho das suas dores. Beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que vem a ser a auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica que foi desenvolvida na China ali há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Quando eles começaram a perceber na natureza, no ambiente, que a natureza ela fazia fluir as coisas e acontecer. Daí eles começaram a pegar as ideias da natureza e jogar dentro do corpo do ser humano. E uma das técnicas que eles começaram a perceber foi que na orelha era possível controlar os animais. Sim, foi aí quando eles começaram a controlar os elefantes. Então lá no Egito, lá na Sri Lanka, eles levantaram 49 pontos no elefante Nilo e eles perceberam que eles conseguiam controlar o elefante, fazer o elefante andar, caminhar, sentar, ir para trás, ir para frente, ir para o lado, simplesmente pegando esse ponto determinado na orelha dele, botando argolas e puxando essas regiões da orelha dele. Daí eles começaram a perceber, caraca, é possível fazer com que tenha movimentos na vida humana através da orelha. Aí eles começaram a utilizar pontos na orelha para estimular e até mesmo para tratar dores. Tanto é que antigamente é interessante que eles usavam até a auriculoterapia como uma forma de contraceptivo. Sim, né? Eles conseguiam pegar pontos na orelha e fazer com que as pessoas ficassem estéreo mesmo, tipo, ao ponto de não conseguir mais engravidar. Então, daí eles como foi evoluindo na história, né, as pessoas foram pegando novos caminhos, entendendo que a auriculoterapia é possível fazer muitas outras coisas além disso. E vários autores começaram a descrever as possibilidades que tinha na orelha. Até chegarmos ali no ano de 50 com Paulo Nogier. Paulo Nogier era um médico francês, né? Ele era acupunturista, ele era especialista na medicina tradicional chinesa e ele era médico, né? E ele, nos estudos dele, ele percebia o seguinte, que aquelas cauterizações que as pessoas faziam antigamente na orelha para tratamento de dores, esterilização e ficar estéril e tudo mais, tinha um princípio por detrás daquilo tudo. E tinha uma lógica, porque as pessoas eles estavam utilizando em regiões que geralmente eram sempre as mesmas regiões. E ele, nos estudos dele, ele percebeu o seguinte, naquela orelha daquelas pessoas, era possível ver possivelmente uma criança de cabeça para baixo. Olha que loucura. Foi quando ele começou a perceber o seguinte, como tem uma criança de cabeça para baixo naquele na pavilhão auricular. Então eles começaram a olhar o seguinte, caraca, já que tem uma criança de cabeça para baixo, vamos comparar todos os pontos da orelha com os órgãos internos. Aí eles começaram a descrever, né, o Paulo Nogier junto com seus alunos e tudo mais, eles começaram a desenhar pontos na orelha que representavam uma região do corpo. Que aí tiveram diversos mapas. Hoje, se você pesquisar no Google, aí, você vai ver diversos mapas de auriculoterapia, tanto francês, quanto chinês, quanto brasileiro. Enfim, tem um mundo de mapas. O mapa é isso aqui, ó. São pequenas descriçõezinhas de onde é cada ponto de auriculoterapia. Enfim, basicamente isso é um resumo da parte histórica, né? Mas enfim. Então, com isso, eles entenderam o seguinte, quando eu estimulo uma determinada região da orelha, eu estou estimulando nada mais, nada menos do que uma inervação do nosso cérebro. Ou seja, do cérebro sai 12 pares cranianos, são chamados 12 pares de nervos cranianos, e parte desses nervos, né, 3 deles, vão lá para o pavilhão auricular. Ou seja, quando eu pego em um determinado ponto da orelha, eu estou estimulando diretamente esse nervo, que vai direto ao cérebro, e o cérebro estimula a região do corpo necessária. É simples assim. É simples assim. Então, como que a gente consegue fazer então para estimular, por exemplo, uma região para tirar a dor da coluna? Vamos lá. Aí é que mora a grande roda da questão. Então, nas técnicas de auriculoterapia existem diversas formas, mas uma forma muito simples é a massagem. Ou seja, eu posso massagear a região onde eu estou sentindo dor e onde eu quero tratar. Veja bem, ó. Vamos lá.
Tá vendo aqui a minha orelhinha? Ó, bonitinha, né? Então veja bem, ó. Aqui nessa orelha, nessa região bem aqui, ó, dessa parte todinha aqui, é a representação da minha coluna, ok? Então, ó, aqui na minha orelha, ó, daqui pra cá é minha coluna, ok? Se eu quero estimular a minha coluna. Ah, Wendel, como que separa a minha coluna? Então, essa partezinha daqui, ó, é onde está a minha região cervical, ou seja, a região do meu pescoço. Mais no meio, tá balançando aqui a câmera, mais no meio é o meio das minhas costas, a região torácica, bem no meio da minha coluna. Mais aqui em cima é a minha lombar, é aquela parte de baixo, que o pessoal conhece como os quartos, né? Ali na região dos quartos, ali é onde tá doendo. Então, é a nossa região lombar. Mais aqui em cima, ó, bem nesse pontinho aqui, ó, aqui é o meu nervo ciático. Sabe aquele nervinho que desce ali por detrás do bumbum e desce até lá o calcanhar? Essa é a nossa região cervical. Então, o que a gente pode fazer em casa mesmo para aliviar essas dores da nossa coluna? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter em mente o seguinte. Problemas de coluna, elas se dão ou por um desgaste articular, porque acabou a articulação que segura ali a sua coluna, ou foi porque alguma das suas musculaturas estão lesionadas, estão machucadas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: eu preciso fazer alongamento. Alongamento. Meu amigo, minha amiga, é isso mesmo, você precisa se alongar, você precisa corrigir sua postura, você precisa parar de dormir errado. Se você não fizer isso, não adianta você ficar só estimulando aqui a orelha se você não mudar de hábitos, entendeu? Então vamos lá, vamos entender logo a lógica da nossa coluna. Primeiro, você mulher que sente dores, por exemplo, da cervical, você usa a bolsa somente de um lado, você anda o tempo todo só com a bolsa segurando só de um lado, você nunca troca para o outro lado, já está errado, você já está machucando a sua coluna. Você que dorme de barriga para baixo, quando você deita de barriga para baixo, sua coluna faz isso, ó, um S, como se fosse uma onda, né? Uma onda. E quando você faz essa onda na sua coluna, você está machucando mais ela. Então você precisa dormir de lado, ou de preferencialmente barriga para cima. Mas se não consegue barriga para cima, pelo menos de lado. Quando você dorme de lado, você tem que botar um travesseiro da altura que deixe uma altura confortável no seu pescoço e um travesseiro entre suas pernas para tirar a pressão da coluna. Se você fizer isso, você já ajuda bastante o tratamento da sua coluna. Outra coisa é a questão de quem trabalha sentado, quem trabalha no frente do computador. Gente, o correto é que você levante pelo menos de 50 em 50 minutos. O correto mesmo, de verdade, mesmo é 30 em 30 minutos. A cada 30 minutos você levantar e se alongar. Mas pelo menos se a cada 50 minutos você se alongar e esticar, você já ajuda a tratar a sua coluna. Faça isso que você vai ver grandes mudanças. Se você não começar a fazer essas pequenas mudanças de hábitos, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar muita coisa só massageando a orelha, não. Entendeu? Então precisa mudar de hábitos. E a terceira coisa que é extremamente necessário é a gente fazer alguma atividade física. Sim, gente, a gente precisa fazer uma atividade física. Faça uma caminhada, procure um profissional de educação física, vai fazer pilates, vai fazer natação, vai fazer musculação. Faça alguma atividade física, sabe? Porque quando a gente faz a atividade física, a nossa musculatura está sendo exercitada e o nosso corpo está percebendo o tanto que eu preciso me cuidar. E o meu corpo ele retribui. Agora, se você fica só sedentário aí o tempo todo, dormindo errado, sentado errado, carregando peso errado, quando vai no mercado carrega a sacola tudo só em um lado, não divide o peso. Quando vai pegar peso, você não se abaixa completamente, você fica envergando a coluna. Ao invés de você se agachar, você faz inclinar a coluna para frente, vai levantar peso, vai se machucar, cara. Você vai continuar se machucando. Agora, mude de hábitos, faça por onde, que aí sim, a massagem que eu vou te mostrar agora na orelha vai te ajudar também no tratamento da sua coluna. Beleza? Ficou clara essa questão? Então vamos lá, vamos para a nossa orelha. Então, mudei meus hábitos, mudei meus comportamentos e agora estou bebendo mais água, porque a água é uma fonte de hidratação, uma fonte de lubrificação das nossas articulações e da nossa coluna. Então, o que você vai fazer para você saber quanto de água você precisa beber minimamente? Ou seja, o mínimo de água que você precisa consumir por dia. Você vai fazer o seguinte, você pega o seu peso e multiplica por 35. Vai dar um valor que vai dar referente a ml. Então, por exemplo, pegou ali o seu peso e multiplicou por 35 e deu
2.650. Então é 2 litros, 650 ml de água que você precisa consumir por dia. Entendeu? Então, aquilo ali é o mínimo que você precisa por dia. É um cálculozinho simples para você entender quanto você precisa de água por dia. Agora vamos para a nossa orelha. Chega de enrolar assim, vamos para a nossa orelha. Então, sabendo que essa região da orelha, cervical, torácica, lombar e nervo ciático, sabendo que essa região representa a minha orelha, né, na minha orelha representa a minha coluna, o que eu posso fazer em casa eu mesmo para ajudar a aliviar essas dores? Já que eu não sou acupunturista, não sou auriculoterapeuta, não sou profissional de saúde, mas eu quero fazer uma massagem, alguma coisa que possa me ajudar a aliviar essas dores. Vamos lá, é muito simples. Seu dedinho em pinça, ou aquele seu prendedor de roupa. Sabe aquele prendedor que prende a roupa? Que você segura a sua roupa na sua casa, lá no varal? Pode usar ele também, beleza? Mas você pode também fazer somente com a mão, se você preferir. Pega um creminho, creme que você tiver na sua casa. Sim, creme, qualquer creme de pele. Eu vou pegar um cremezinho aqui, só para mostrar para vocês. Ó, creme. Beleza? Qualquer creme, gente. Aqui eu não estou usando nenhum creme, também não vou ficar fazendo propaganda para creme de ninguém, marca nenhuma não, tá? Não recebo para isso. Então vamos lá, ó. Você passa o creme na região do pavilhão auricular, aonde você vai massagear, e você vai fazer o quê? Você vai fazer pressão. Você vai apertar. Sim, você vai apertar a região da orelha aí, ó. Então, ó, pressiona e conta de 30 segundos a 1 minuto cada região que você quer estimular. Então, ó, 1 minuto cervical, 1 minuto torácica, 1 minuto lombar, 1 minuto a região cervical. Ah, eu pressionei, fiz a pressão de 1 minuto, não resolveu. Faz mais uma vez, repete, faz mais 1 minuto cada região, pressiona. A pressão ela é contínua, beleza? Faz a pressão contínua nessa região. Ah, ainda não está resolvendo, não está aliviando. Ah, se não está aliviando, aí nós vamos para a segunda parte do estímulo. Que é o quê? É como se você estivesse fazendo pressão beliscão no pavilhão auricular. Aí é o pulo do gato que eu vou te ensinar agora para você ajudar um pouquinho a aliviar essas dores na sua coluna. Vamos lá, ó. Aqui na sua orelha, ó, bem aqui, ó. Tá vendo que tem tipo um triângulo nessa região? Tipo um triângulo, ó. Percebe? Olha lá na minha, ó. Então, nessa região, bem no meiozinho dela aqui, ó, existe um ponto na medicina tradicional chinesa chamado ponto Shenmen. Esse ponto Shenmen é um ponto de analgesia, é um ponto de anestesia geral do corpo. O que você vai fazer? Você vai pegar nesse ponto Shenmen, mais a região da coluna. E você vai ficar fazendo isso aqui, ó, pressionando, ó. Comprime, 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 comprime. É como se você estivesse fazendo uma compressão cardíaca. Os profissionais de saúde vão lembrar bem disso. Quando a gente vai lá fazer um curso de RCP, de suporte básico de vida, os instrutores eles costumam falar, né? Comprime, 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 comprime. É a mesma coisa, só que ao invés de fazer no peito, a gente vai fazer na orelha. Aperta, 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 beleza? O ponto Shenmen e o ponto da dor que você está sentindo. Então seria basicamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem no meio da fossa triangular e a cervical primeiro. E vou ficar apertando, ó. Comprime, 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 comprime. 1 minuto. Para a região torácica. Comprime, 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 comprime. 1 minuto. Lombar. Comprime, 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 comprime. 1 minuto. Ciático. Comprime, 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 comprime. 1 minuto. Faça isso e eu te garanto que você vai ter bons resultados. Vai aliviar suas dores com certeza, beleza? Mas lembre o seguinte, aqui eu estou te ensinando uma forma simples de ajudar a aliviar suas dores. Mas se você não mudar de hábitos, as suas dores elas vão retomar. Então precisa mudar de hábitos, precisa mudar os seus comportamentos, beleza? O seu comportamento do seu dia a dia. Outra dica de auriculoterapia que eu também não posso deixar de falar para vocês. Veja bem, na orelha tem uma representação do corpo inteiro. Olha só, que legal. Opa. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui de baixo da orelha, o lóbulo da orelha, é onde geralmente as mulheres botam o brinquinho, né? E o que acontece? Elas geralmente botam bem no lugar do olho. Mas isso é mais para quem tá fazendo curso de auriculoterapia pra gente discutir sobre isso. Mas saiba que pode sim dar problemas de vista, tá?
o seu brinco, dependendo se ele perfurou uma região e dependendo do material que você está utilizando, pode prejudicar a sua vista sim. Mas vamos lá. É igual a um caso que eu atendi uma vez aqui no meu consultório. Uma paciente, ela chegou com tendinite no punho. Aqui, ó. Né? Que o pessoal chama, eu tô com o pulso aberto, né? Um termo técnico, na verdade, é síndrome do túnel do carpo, né? É o termo técnico, mas o pessoal conhece como pulso aberto, né? Tendinite no punho, né? Coisa assim. O que acontece? Quando ela chegou, eu comecei a tratar ela, tá? A gente começou a fazer acupuntura, tá? A gente começou a fazer quiropraxia também, ajuste também das articulações e tal. E na segunda sessão ela tinha melhorado muito pouco das dores. E eu comecei a achar estranho aquele negócio, né? Aí foi quando deu o estralo na minha mente, assim, caraca, eu não prestei atenção na orelha dela. O que acontece? Olha só que interessante. Ó, bem aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Isso aqui é a região do cotovelo e aqui em cima é a região do punho, né? Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver, mas enfim, é aqui na orelha. Quando eu olhei nessa região aqui da orelha dela, o que tinha aqui, gente? Bem aqui, ó. Na orelha dela, tinha um pincer. Um pincer que tava travando, beliscando assim a orelha dela, bem na região do punho. E detalhe, do lado que ela sentia a dor. Olha só que sacanagem. Aí o que eu fiz com ela? Eu pedi para ela retirar aquele pince e eu comecei a massagear aquela região. Tava bem dolorida, ela reclamou bastante, falou que tava muito dolorida a região. Mas eu comecei a massagear aquela região para aumentar a circulação sanguínea e aumentar o estímulo daquela inervação que vai para o cérebro jogar mais sangue para a região do punho dela onde ela estava sentindo dor. Detalhe, com menos de 5 minutinhos a gente estimulando, melhorou a dor do punho dela. Olha que interessante. Então, assim, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês que já aconteceu outros também. Então, assim, você pode estimular qualquer região, qualquer parte do seu corpo, dessa mesma forma que eu acabei de explicar. Mostrei aqui, ó, a coluna. Tá vendo, ó? Aqui é a coluna. Mas aqui dentro, ó, nós temos, por exemplo, o intestino grosso e o intestino delgado. Tá com seu intestino preso, não tá conseguindo fazer suas necessidades fisiológicas, faz o seguinte, ó. É bem aqui, ó. Opa. Aqui. Bem nessa regiãozinha aqui, ó, de dentro. Fica pressionando, ó. Dando aquela pressãozinha. Comprime, comprime, comprime. Fica pressionando essa região. Faz ali 1 minuto, 2 minutos nessa região. Fica das duas orelhas, né? Fica pressionando, assim, ó. Aqui, ó. Fica pressionando. Nas duas orelhas. Fica fazendo essa pressão até você perceber alguma alteração no seu intestino. É claro, algumas pessoas podem demorar bem mais do que outras, mas na grande maioria, quando você estimula ali de 1 minuto a 2 minutos, você já começa a ter resposta do seu intestino voltando a funcionar melhor. Beleza? Isso eu tô falando para vocês em qualquer região da sua orelha, você pode fazer esse estímulo em casa. Simplesmente só essa massagem simples que eu te mostrei. Então você pode fazer no seu coração, pode estimular o coração a circular melhor o seu sangue, o seu pulmão a melhorar a respiração pulmonar, o seu estômago, se você está sentindo um gastrite, né, dor do estômago, você pode ficar fazendo essa massagem também para aliviar a dor. Se você está tendo dores, né, geniturinárias por conta de infecções urinárias, porque não está bebendo água e está deixando de ir no banheiro para fazer xixi, e está segurando muito tempo a urina, e está dando infecção urinária. Pois é, fica segurando a urina, vai no banheiro, vai fazer xixi, vai beber água, para de ficar segurando a urina. Tá sentindo dor? Vai lá na região da bexiga e fique massageando essa região também para aliviar a dor. Tá com cólica menstrual, mulheres, vamos lá. Vocês sabem que a mulher, quando ela vai ovular, ela ovula primeiro de um lado ou do outro. Dificilmente a mulher ovula dos dois lados. Então o que acontece? Como não se sabe, é dificilmente a mulher saber qual lado que ela está ovulando, então você vai estimular as duas orelhas, beleza? Você vai fazer o seguinte, bem nessa região aqui de cima, ó, aqui está o ponto Xemen, que eu falei para vocês que é o ponto de analgesia geral, mas aqui em cima está o ponto do útero. Quando você tiver com cólica, você vai estimular esses dois pontinhos, ó, o Xemen e o útero, Xemen e útero, Xemen e útero, Xemen e útero. É mais ou menos assim, ó. Você vai botar o dedinho aqui dentro, ó. Bota a ponta da sua unha. Tá ruim de mostrar aqui pra vocês. E aqui o Xemen. E fica pressionando nos dois, ó.
pressionando, pressiona, 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 pressiona. 30 segundos, 1 minuto, para você melhorar a sua cólica menstrual. Beleza, galera? O que mais que eu tenho aqui que eu posso mostrar para vocês? Tá. Bem aqui, ó, tem um pontinho. Bem aqui, ó. O reto. Se a pessoa tem hemorroida, tá sentindo dor da sua hemorroida, pega o ponto Sheimen mais esse pontinho que fica bem aqui, ó, que é o reto. Comprime, 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 até aliviar um pouquinho a sua dor. Faz isso que você vai sentir um alívio na sua dor também, beleza? O que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês que é interessante vocês saberem em casa que dá pra fazer também? Vamos lá. Outro que a gente consegue fazer em casa, sem grandes problemas. Tá, legal. Isso aqui é bem legal. Na parte de trás da sua orelha, bem aqui, ó. Isso é para os hipertensos da vida, tá? Aqui atrás da orelha, bem aqui em cima, ó. Na parte de cima da sua orelha. Aqui em cima. Aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui de cima, existem pontos, terminações que vão estimular a hipotensão, ou seja, abaixar a pressão arterial. Ah, eu ainda nunca mais vou tomar remédio de pressão. Não, senhor, não estou falando isso para você. Eu estou falando que existe um ponto que pode te ajudar a baixar a sua pressão. Não é para você parar de tomar os seus remédios. Toma vergonha na sua cara e vai tomar seus remédios direitinho, igual o seu médico te passou. Não estou falando para você não tomar seus remédios. Eu estou falando que tem um ponto que você consegue abaixar a sua pressão se você estimular. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma pedrinha de gelo e você vai botar aqui atrás da orelha. Quando sua pressão estiver muito alta, está muito alta a sua pressão e está demorando a baixar, você olhou lá, está bem alta a sua pressão, bota uma pedrinha de gelo bem nessa região aqui, ó, atrás da orelha, das duas orelhas. E deixa. E deixa aqui. Ou você pode fazer o seguinte, com um dedo pinçando o Sheimen e o outro aqui na parte de trás da orelha. E fica estimulando. Fica aqui, ó. As duas orelhas. Ela fica com a orelha de abando assim, ó. Mas vamos lá, ó. Pega no ponto Sheimen e nessa pontinha de trás da sua orelha e fica estimulando, apertando. Comprime, 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 vai comprimindo aí até abaixar a sua pressão. Demora um pouquinho, tá? Quando é para baixar a pressão, demora ali mais do que 5 minutos para a gente conseguir começar a ter um efeito. Mas você também consegue abaixar a pressão de uma forma bem legal desse jeito. Beleza, gente? Valeu? E aí? Deu para ter uma ideia? Deu para ajudar? Deu para vocês pensar aí, entender um pouquinho sobre a auriculoterapia, a massoterapia na orelha, para ajudar você em casa, você que está sofrendo de dores em casa? Deu? Beleza. Tamo junto, um abraço, fique com Deus. Em breve terá meu curso aí também de auriculoterapia para todas as áreas, tá? Para profissional de saúde, para quem não é profissional de saúde, quem quiser entender um pouco mais, nesse curso vai estar top, vai ensinar tudo para vocês. Beleza? Falou, abraço, com Deus.